Vou partilhar contigo 3 relógios GPS que gostava de ter no meu pulso numa situação de emergência. E podes perguntar, então, quais é que são as características que mais privilegias? Eu vou-te dizer já a questão da orientação, teres uma capacidade de deslocares do ponto A ao ponto B, ter também muita autonomia, incluindo uma capacidade de recolha da energia solar e, claro, uma resistência completamente diferente de todos os outros equipamentos. Eu procurei em todas as marcas e é realmente difícil encontrar todas estas características e garantires que também tens aqui algumas funcionalidades interessantes e não simplesmente um equipamento básico para te fornecer as horas. Obviamente queremos muito mais que isso, queremos a capacidade de ter algo que nos ajude realmente naquilo que nós estamos a precisar e, como eu já indiquei, estamos numa situação de sobrevivência, portanto é preciso algo que realmente tenha essa capacidade. E começo já pelo Casio G-Shock H1000 e este talvez seja aquele que tem autonomia superior. Eu posso dizer-te que eu consegui ficar cerca de 6 meses e ele nem sequer estava a apanhar energia solar, portanto faz não só uma boa recolha de energia, mas uma ótima gestão. Portanto, tem isso em consideração quando selecionares esta máquina. Contudo, é daqueles que acaba por ter aqui uma capacidade ligeiramente inferior quando estamos a falar de uma ligação de smartwatch. Claro que tem uma aplicação que acaba por ser muito completa e que vai recolher aqui alguns dados, mas comparativamente com outras máquinas, e nós já vamos falar sobre isso, vais verificar que podes ter realmente algo superior. Contudo, sem dúvida, vai-te ajudar neste componente de sobrevivência, de obteres aqui informação mais basilar, num equipamento robusto e que tem esta capacidade de autonomia que eu acho que é aqui a grande mais-valia deste equipamento. Depois temos o Garmin Instinct, e neste caso podes selecionar a primeira ou a segunda versão, tendo em conta que existe a capacidade solar, é um equipamento que vai ser incrível em tudo aquilo que tu precisas. Tem uma autonomia inferior comparativamente com o Casio que eu mencionei anteriormente, mas com esta capacidade solar vai dar aqui margem para teres algo que vai durar mesmo muito tempo, se não ilimitado, que é o que a marca costuma dizer. Mas obviamente que isto aqui requer aqui alguns fatores e é discutível este ponto. Deves contar algo entre os 20 a 30 dias aproximadamente, contudo, se todos os dias apanhares luz solar, vais ter energia suficiente para nunca utilizares a que está na bateria. Imagina que esta energia solar não vai necessariamente carregar, neste caso, o relógio, mas vai sim colocar em backup a bateria que tu tens. Portanto, algo para considerar. E depois tem aquele todo o componente muito superior comparativamente com o Casio de informação sobre a tua saúde. Não só porque ele faz a monitorização 24 horas por dia, com dados mais completos na aplicação e está preparado para fazer exercício depois no dia-a-dia, desde corrida, bicicleta, natação, sem qualquer tipo de problema. Os dados e os sensores acabam por ser bastante precisos, são próximos realmente do que é a realidade e algo que tu deves considerar. Claro que tem a capacidade depois de usar o GPS com a NASA e Galileu, o que vai garantir também uma precisão. Agora, o que eu quero salientar é que algumas versões têm funcionalidade tática, ou seja, capacidades de deslocares do ponto A ao ponto B com precisão, sem te perderes, e para além disso, alguns têm Night Vision, portanto, deves também considerar se isso fizer sentido para ti. Tudo num equipamento que até tem um design interessante, mas a robustez é que é o ponto principal e de salientar que ele é monocromático, portanto, algo que também deves considerar. Mas agora, antes de passar para o ponto seguinte, quero apenas dizer-te que se quiseres acompanhar tudo aquilo que eu faço neste canal, não te esqueças de subscrever. Todas as semanas tens um novo vídeo sobre tecnologia e se quiseres saber um pouco mais cedo do que eu estou a testar, passa no Instagram, é lá que eu partilho essa informação e também os meus treinos. E por fim, para mim, aquele que é o topo dos equipamentos. Depois de o ter testado em várias situações, posso dizer-te que o facto de ele ter esta capacidade incrível de modo de sobrevivência não afeta em nada o modo de performance normal de um smartwatch. Estou a falar do Garmin Fenix 7, neste caso a versão X Safira, que foi a que eu tive a oportunidade de testar, mas tens também uma versão, neste caso no modelo anterior, o Fenix 6, e que tem aqui características bastante interessantes e que podes utilizar também, e o valor acaba por ser um pouco inferior, como é lógico. Agora imagina, o que é que tu vais obter aqui? Para uma utilização normal, recebes as notificações do teu smartphone, no caso, com todos os dados que tu precisas, até com possibilidade de responder, mas tem uma monitorização da saúde 24 horas por dia, que te vai dar mais informações que podes verificar na aplicação e que vais ter dados realmente concretos sobre o que é que tu podes melhorar. Já tens uma autonomia muito superior, mas tens aqui a possibilidade de recolher a energia solar e que te vai utilizar à semelhança, neste caso, de um Instinct, a possibilidade de quando tens energia solar, ele não utiliza
bateria, está assim a utilizar aquela energia que estás a recolher naquele momento. Portanto, um ponto muito interessante. Como eu estive a dizer, performance, robustez, uma capacidade de integração com o smartphone, sem dúvida são pontos que deves considerar, e tens aqui, na minha opinião, a máquina que neste momento está melhor preparada para qualquer tipo de situação que seja de emergência, digamos assim. Portanto, algo que tu podes considerar. Obviamente que o valor acaba por ser um pouco superior comparativamente aos outros equipamentos, mas lá está, depois de alguns testes, é pelo menos este equipamento. E se me perguntas qual é que tu gostavas de ter numa situação mais complicada, que precisavas ter algo muito completo no teu pulso, era este equipamento que eu iria escolher, e obviamente neste caso não estou a pensar sequer em valores. Todos estes equipamentos que eu estive a falar, claro que fazem também a leitura dos batimentos cardíacos, partilham essa informação, assim como os passos, e podes ter dados relativamente às calorias, mas o que eu quero focar aqui é mesmo a resistência, a autonomia e uma capacidade interessante que ele tem de poder guiar para um determinado local. Um último ponto que eu quero indicar em relação ao Fenix 7 é que é o único de todos estes equipamentos, eu diria mesmo comparativamente com as outras marcas, que tem um mapa offline, ou seja, tens mesmo aqui uma capacidade de navegação. E acredita, é por isso é que eu coloco ele como o equipamento de topo, pois ter esta característica é algo realmente relevante e pode-te ajudar a passares de um local onde estás sem conhecer nada à volta, completamente perdido, até encontrares o destino, e isso aí acho que é um ponto bastante relevante a considerares. E tens ainda a possibilidade de colocar aplicações, o que eu acho que é um ponto muito relevante e que vem ainda a adicionar funcionalidades extra a este equipamento. Espero ter ajudado. Se tiveres algum equipamento que também gostavas de sugerir, coloca nos comentários que eu vou verificar, e tens os links na descrição. Já fiz os testes individualmente a estes equipamentos, portanto, se tiveres aqui alguma questão, alguma dúvida, portanto, não te esqueças de partilhar comigo, que eu irei responder sempre que possível. Bons treinos, boas provas se for caso disso, e até ao próximo vídeo.